Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceli. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete: Forças Armadas. Generais refutam a anistia e se afastam de discussão sobre os ataques do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Cúpula das Forças Armadas vê esse perdão, essa anistia a acusados de tentativa de golpe de Estado como um incentivo à quebra de disciplina dentro das Forças Armadas. STF, outra matéria sobre o mesmo assunto. STF decide por 5-0 derrubar manobra pró-Alexandre de Ramagem, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que daria brecha ao ex-presidente Bolsonaro. Veja quem são os 21 réus no Supremo Tribunal Federal, especificamente na primeira turma, no caso da trama golpista. E o próximo núcleo, que é o núcleo 3, será julgado no dia 20 próximo. Está marcado. Violência sexual infantil afeta uma mulher em cada 5 no Brasil, mostra estudo. Prevalência entre homens é menor. Trabalho publicado na revista científica avalia crime em 204 países. Na China, juntos, Xi Jinping, presidente da China, e Lula, presidente do Brasil, fazem críticas a bullying, hegemonismo e guerra tarifária promovida por Donald Trump. O líder chinês se encontra com representantes da América Latina e promete investimentos. Previdência Social. 9 milhões de pessoas podem saber hoje se sofreram desconto nas suas aposentadorias para associações. É que hoje o INSS está mandando a notificação para os beneficiários. Nesse carrossel de imagens, primeiro é aqui um infográfico, escalas de Trump no Oriente Médio. A Arábia Saudita, ele vai estar hoje e amanhã, dia 14. No Catar, também no dia 14, e nos Emirados Árabes Unidos, dia 15, quinta-feira. A próxima foto em destaque é sobre a visita de Lula à China. Líderes na China. Lula, Xi Jinping, esse aqui está ao centro de gravata azul, e os presidentes chilenos Gabriel Boric, à esquerda, esse de barba, e o colombiano Gustavo Petro, esse aqui de óculos à direita, chegam a encontro de países latino-americanos em Pequim. Ainda na China, turbulência comercial, aposta chinesa para o mercado global, que é vender esse avião aqui na foto, é o C-919.
enfrenta dificuldades com as tarifas dos Estados Unidos, devido à dependência de fornecedores americanos. Carro sem motorista. Táxi autônomo da Uber encanta, é bonito, mas provoca medo em passageiros ao realizar desvios e até ultrapassagens no trânsito do Texas, nos Estados Unidos. E aqui é a foto do carro sem motorista, carro todo automatizado. E é da Uber, dessa empresa de transporte por aplicativo. Impacto do futuro. Consultor dispara alerta sobre a construção de cidade futurista na Arábia Saudita, que pode alterar padrões meteorológicos. Julgamento na França. Justiça francesa condena Gérard Depardieu a 18 meses de prisão por ter assediado 2 mulheres. O ator nega as acusações e afirma não considerar ter cometido agressão. Eleições 2026 no Brasil. Em evento nos Estados Unidos, em Nova York, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, diz que não existe direita no Brasil sem Jair Bolsonaro. O governador tem defendido a prerrogativa do ex-presidente de definir, de escolher quem vai ser, qual vai ser o candidato da direita a disputar a presidência do Brasil em 2026. Ainda na área de política, Congresso Nacional. Deputados avaliam beneficiar a deputada federal Carla Zambelli, ela que é do PL de São Paulo, em reação ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, após o caso Alexandre Ramagem. Abrir caminho para isso. O ministro Alexandre de Moraes nega recurso de deputada para suspender o processo e o PL, o Partido Liberal, tenta suspender a ação aberta na Câmara contra ela, Carla Zambelli. Encontro sob sigilo no porão do FMI, Fundo Monetário Internacional, fez Estados Unidos e China chegarem a pacto que alivia a guerra tarifária. Podcast da Folha de São Paulo, que é o Café da Manhã, discute até onde pode ir a trégua de 90 dias nessa disputa tarifária de impostos. Sobre a data de hoje, 13 de maio, a Folha de São Paulo relembra a abolição, porque foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea. Diz assim: 13 de maio foi importante, mas o dia seguinte deixou legado que se arrasta, afirma pesquisadoras. Fazendas têm cápsula do tempo para conhecer o horror da escravidão em São Paulo. São Paulo tinha muita plantação de café. Papa Leão XIV. Leão XIV nos colocou no mapa, dizem moradores de povoados visitados por Robert Prevost, no Peru. Chiclayo, que é uma das cidades onde o Papa morou, parece dar primeiro passo para a visitação de católicos, relata o enviado à cidade, é o Douglas Gavras, contratado aqui pela Folha de São Paulo para fazer esse levantamento.
Compradores da Memicon de Trump gastam 148 milhões de dólares para jantar com o presidente dos Estados Unidos. Filhos são o ponto de virada para o meu sucesso, afirma a primeira CEO, primeira diretora-presidente negra do Brasil, numa entrevista à Casa Folha. Brasil vê nos reatores nucleares solução para estabilizar sistema energético e atrair data centers. Igreja Católica, uma freira brasileira, bonita demais para ser religiosa, para ser freira, perde o cargo na Itália, lá na congregação dela, e ela disse nessa entrevista à Folha que foi buscar justiça no Vaticano para reaver o cargo que ela ocupava na congregação. Uma briga religiosa interna desta freira que é brasileira, que mora na Itália. Aborto. Restrição a aborto no Texas impacta a saúde mental, diz pesquisa. A atriz Deborah Bloch posta a influenciadora Urac cantando o tema, música tema da novela Vale Tudo, onde Deborah Bloch vive o papel de Odete Roitman. Na China, a primeira-dama do Brasil, Janja, chora por Dilma na estreia do filme Ainda Estou Aqui, lá na China. E a Janja aqui na foto assistindo o filme ao lado da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que hoje é a presidente do Banco dos BRICS. Deputado pede que o Brasil invista em maconha medicinal, que é a chamada cannabis. Festival de Cannes, na França, proíbe nudez e vestidos volumosos no tapete vermelho. Editoria de Economia. Petrobras lucra 35,2 bilhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano e anuncia 11,7 bilhões em dividendos que vão ser distribuídos para os acionistas. 11,7 dos 35,2 do lucro, bilhões. Banco Central. Não dá para chamar esse Banco Central de brando, diz Alberto Ramos, líder do Goldman Sachs. Investimento no Brasil esbarra em corrupção, crime e câmbio, diz membro do governo Trump. Para enviado especial dos Estados Unidos para a América Latina, visibilidade econômica do país é baixa. E esbarra, como ele disse, em corrupção, crime e no câmbio. Financeiras, empresas financeiras são proibidas pela Justiça de bloquear celular por inadimplência no empréstimo. Segundo decisão, aplicativos devem ser retirados das lojas virtuais em até 15 dias. Tecnologia, ainda no caderno de economia. A empresa Samsung anuncia o celular Galaxy
S25, smartphone com apenas meio centímetro de espessura. Com configuração de ponta, ele é mais fino que o iPhone da Apple. Preço nos Estados Unidos é de 1.099 dólares. O dólar hoje no Brasil está R$ 5,66, vai dar cerca de R$6.000 aqui no Brasil, sem impostos, né? Na área de política, nós temos duas chamadas de capa da Folha de São Paulo. Primeira matéria: fratura entre PT e o PDT dificulta uma reaproximação nos estados. E a foto é aqui do Lula e do Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social, e que reassumiu a direção nacional do PDT. E a segunda matéria, eu já até falei há pouco tempo, que é que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, dizendo lá em Nova York, um evento do LIDE, está reunindo hoje vários governadores do Brasil, Eduardo Leite está lá do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado do Goiás, está Casa Grande do Espírito Santo, está Raquel Lira de Pernambuco, Cláudio Castro da Bahia, está o Ibanez Rocha de Distrito Federal, está todos e outros políticos. É um encontro do LIDE. Esse LIDE aqui no Brasil, ele é coordenado pelo ex-governador de São Paulo, o João Dória. E lá ele diz, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, diz que não existe direita no Brasil sem a presença de Jair Bolsonaro. Mesmo sobre o mesmo assunto, mesmo com Eduardo Leite fora do partido, o PSDB mantém o desejo de lançar candidato a presidente da República no próximo ano. No caderno de gastronomia, nós temos a matéria, que é a foto deste prato, comida bem pouquinha, dizendo assim: Brasil enxuga restaurantes com 2 estrelas no Guia Michelin 2025. Cerimônia da edição deste ano da publicação francesa foi realizada ontem em São Paulo. Guia Folha: Carcass, banda britânica ícone da música pesada de rock, faz shows em São Paulo e em Belo Horizonte. Editoria de Mundo: preso em Haia, Duterte é eleito prefeito de cidade nas Filipinas. Turquia: Partido do Kurdistão anuncia dissolução e fim de 40 anos de luta armada contra a Turquia. ONU responsabiliza a Rússia por queda de avião na Malásia, na Ucrânia, em 2014. A aeronave fazia rota entre Amsterdã e Kuala quando foi derrubada por míssil russo. Editoria de Cotidiano: Ferrovia inicia transporte de café do sul de Minas Gerais para portos de Santos e do Rio de Janeiro. Feminicídio: mulher morre após ser agredida e arrastada por carro pelo ex. Ainda na área de violência, em ação contra facções criminosas, a Polícia Civil encontra joias
e banheiras de hidromassagem no Rio de Janeiro. A avenida é liberada depois de protesto em Paraisópolis, São Paulo. Caderno de ciência. Falta de oxigênio no cérebro explicaria experiências de quase morte. Pesquisadores propõem modelo científico para analisar visões ou sensações reportadas. Caderno de esporte. Ministério Público pede a condenação de 7 pessoas por incêndio no chamado Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo. A tragédia aconteceu em fevereiro de 2019, matou 10 atletas, 10 jovens das categorias de base do Flamengo. Agora, de 2019 para 2025, na época a imprensa deu muito destaque a essa tragédia, porque muitos morreram queimados, porque não puderam se livrar das chamas. Só agora, em 2025, em maio de 2025, que o Ministério Público está pedindo a condenação de 7 pessoas. No caderno de cultura, nós temos uma entrevista com a antropóloga Silvia Calbi Novaes. A antropóloga destaca sensibilidade do olhar para entender imagens. Ela diz: a realidade não é fotografável, afirma a professora da USP, Silvia Calbi Novaes, em podcast da Folha. E no Multitela, a indicação de hoje da Folha é para Robin Williams, o ator, como macaco, hoje na sessão da tarde, e também tem show com a Gabi Amarantos. As matérias mais lidas da Folha, a primeira: brasileira bonita demais para ser freira, perde o cargo na sua congregação e quer justiça do Vaticano. Segunda matéria mais lida: Bolsa Família. Benefício de transição do Bolsa Família deixará de ser pago a partir do próximo mês. No caderno Ilustrada, Justiça francesa condena Gerard Depardieu a 18 meses de prisão por assédio sexual. Na coluna da Mônica Bergamo, é a 4ª matéria mais lida na Folha. Sou muito bem acolhido no Rio e em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, onde nasci, diz Chadalu. 5ª matéria mais lida de hoje: Forças Armadas. Generais refutam a anistia, o perdão, e se afastam de discussão sobre os ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Celinho, a manchete desta terça-feira do jornal O Estado de São Paulo é sobre guerra comercial. Estados Unidos e China acertam trégua de 90 dias e cortam tarifas. Taxas recíprocas serão reduzidas temporariamente pelos dois países. Um acordo para reduzir temporariamente a maioria das tarifas recíprocas no comércio entre os dois países foi anunciado ontem por Estados Unidos e China, que acertaram uma trégua de 90 dias
na guerra comercial. E os Estados Unidos vão reduzir a tarifa sobre as importações chinesas de 145% para 30%, enquanto a China diminuirá a taxação dos produtos americanos de 125% para 10%. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que as tarifas suspensas eram equivalentes a um embargo e nenhum dos dois lados quer uma dissociação. Para o presidente Donald Trump, as negociações devem se concentrar agora na abertura da China às empresas americanas. Pequim instou Casa Branca a retificar completamente o erro das tarifas unilaterais. E como o próprio estado de São Paulo pontua, 1,44% foi a valorização do dólar frente a uma cesta de moedas fortes. E os mercados globais de ações também tiveram alta. E segundo alguns analistas, cada lado pode cantar vitória. Trump pode dizer que forçou os chineses a negociar, enquanto a China se apresenta como ator global benigno que promove o comércio. E ainda nesse mesmo caderno, agora temos um destaque para a relação Brasil e China. Empresas chinesas prometem investimentos de 27 bilhões de reais. Planos de investimentos nos setores de delivery, fast food e semicondutores foram anunciados pela Apex Brasil durante seminário empresarial Brasil-China realizado em Pequim. E em seu discurso, o presidente Lula diz que parceria entre os dois países é indestrutível. Agora, no Executivo, PT concentra mais ministérios no terceiro mandato de Lula do que nos anteriores. O partido do presidente controla hoje 38% dos ministérios, sinal de fortalecimento do Congresso, dizem analistas. E aqui nesta imagem destaque é uma matéria da editoria de esportes. Desta vez, ungido foi mesmo italiano. Após idas e vindas, Carlo Ancelotti treinará a seleção. O anúncio veio ontem, antes mesmo de o Real Madrid comunicar a saída do italiano, cujo currículo inclui títulos nas 5 principais ligas europeias. E ele ganhará 5 milhões de reais por mês. O Hexa dá direito a bônus de 31 milhões de reais. E o próximo destaque de hoje é para a insegurança pública. Homicídios caem no Brasil, mas há alta em 9 estados. São 5 mortes por hora. IPEA vê melhor cenário desde 1994. São Paulo tem a menor taxa e o Amapá a maior. E Rio de Janeiro teve aumento de 13,6%. E na editoria internacional de hoje fala sobre os bastidores, como o cardeal calado dos Estados Unidos rapidamente se tornou papa. De missionário a peça bem relacionada na cúpula do Vaticano, Robert Prevost ganhou força antes e durante o conclave. Já no caderno de cultura, o estado de São Paulo nos traz aqui um destaque para cinema. Em Cannes, entre a festa e a disputa. País é homenageado em festival e o filme O Agente Secreto com Wagner Moura está competindo. E por fim, ainda na editoria internacional, temos aqui um destaque para a negociação sem Israel. Grupo terrorista Hamas liberta último refém dos Estados Unidos. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Globo desta terça-feira? No alto da capa do jornal o Globo, nós temos uma chamada, Sara Internautas, sobre o Festival de Cannes. Kleber Mendonça Filho disputa prêmio no festival, que começa hoje, com filme ambientado na ditadura. A manchete do jornal é o assunto internacional mais comentado do dia. Acordo entre potências. Trégua na guerra de tarifas entre Estados Unidos e China traz alívio ao mercado e o dólar sobe. Diz assim o texto da manchete. Depois de meses elétricos, diante da guerra comercial deflagrada por Donald Trump,
Os mercados tiveram o dia de maior alívio ontem, quando Estados Unidos e China anunciaram uma trégua de 90 dias na sobretaxação mútua imposta no mês passado pelos Estados Unidos. As tarifas cairão nesse período de 90 dias de 145% para 30% na importação pelos Estados Unidos de produtos chineses, 145 para 30%, e de 125 para 10% no sentido inverso, na importação pela China de produtos dos Estados Unidos. A reação foi imediata. Bolsas e commodities subiram e o dólar se fortaleceu diante da percepção geral de que o comércio entre as duas potências não será implodido como parecia. Economistas alertam, porém, que o cenário ainda é de incerteza e que é preciso ver como o comércio global se readequará nos próximos meses. Assim como na capa do jornal O Estadão, aqui no Brasil o assunto na área de esporte é a contratação do técnico italiano para treinar a seleção brasileira de futebol, depois de um impasse aí de várias semanas, porque o técnico que era chamado do Brasil, o Tite não quis, disse que ia cuidar da saúde mental. Mas o jornal Globo enaltece a contratação do Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e fala assim, a altura da seleção. E ele aqui todo de smoking. Em crise dentro e fora do campo, a seleção brasileira deu sua maior cartada para virar o jogo rumo à Copa de 2026, com 5 Champions e 6 títulos nas 5 principais ligas nacionais da Europa no currículo. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi anunciado ontem como novo técnico da seleção, conforme antecipou o colunista Lauro Jardim no site do Globo. O Brasil volta a ter um técnico estrangeiro após 60 anos. E o italiano chega no Brasil no dia 26, já para fazer a convocação dos próximos jogos das eliminatórias. Ele terá um contrato com salário de cerca de 4 milhões. O jornal Globo fala em 4 milhões. Já o jornal Folha de São Paulo e o jornal Estadão fala em 5 milhões mensais. A CBF correu em anunciar o novo treinador, também devido à sua crise política. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, enfrenta um movimento judicial de adversários para tirá-lo do cargo, com a alegação de que o acordo firmado entre os vices da CBF, que chancelou sua eleição para o posto, teve uma das assinaturas falsificada. E por isso estão querendo anular a eleição de Edinaldo Rodrigues para a CBF. Mas a novidade é o anúncio, é a contratação do novo técnico da seleção brasileira. Na área de política, o governo começa a notificar vítimas
de desfalques aposentados do INSS. A oposição, no Congresso Nacional, deu entrada ontem num pedido de CPMI, que é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mista porque é do Congresso. É formada por 15 deputados e 15 senadores. Mas caberá ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, colocar ou não o pedido em pauta. Ele é que faz a agenda do Congresso Nacional, tem essa prerrogativa. Aposentados receberão um aviso hoje via aplicativo Meu INSS e poderão pedir ressarcimento dos descontos feitos indevidamente. Mas mais da metade das assinaturas, no caso do pedido de CPMI, é de deputados e senadores da base aliada do governo Lula. Foi dada entrada ontem pela senadora Damares Alves o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esses descontos indevidos tirados da aposentadoria de aposentados e pensionistas para mandar para essas associações e sindicatos, dizendo eles que estavam cuidando dos aposentados. O presidente da Câmara, deputado federal Hugo Mota, tenta se equilibrar entre bolsonaristas e o STF, e o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara pauta projetos que desafiam a corte maior do judiciário do país, ao mesmo tempo que busca manter ponte com os magistrados. O jornal o Globo traz uma entrevista exclusiva com Vitélio Brustolin. Ele é um pesquisador da Universidade de Harvard. Ele diz assim: alinhamento de Lula a Putin, presidente da Rússia, afeta nossa neutralidade. Pesquisador de Harvard critica a ida do líder brasileiro a evento em Moscou, que foi o chamado Dia da Vitória. Foi quando a Rússia saiu-se vitoriosa na Segunda Guerra Mundial em cima dos nazistas, e o Lula nessa solenidade sentou ao lado de autocratas. Disse ainda Vitélio nessa entrevista: é contrassenso para quem se elegeu com discurso de defesa da democracia. Outra matéria sobre a visita de Lula ao exterior. Ida a Pequim, capital da China, rende acordos de investimentos na ordem de 27 bilhões de reais. Lula diz que Brasil e China têm relação indestrutível após encontros que garantiram recursos privados chineses no país. E parte desses recursos, cerca de quase 6 bilhões de reais, é dessa empresa que vai concorrer aqui com o iFood, empresa para entregar delivery, para entregar comida rápida, para entregar comida nas casas via motoqueiro. Era Leão 14, duas matérias sobre esse assunto. Papa pede libertação de jornalistas presos. Pontífice defendeu liberdade de imprensa em seu primeiro encontro com jornalistas. Em conversa com Zelensky, presidente da Ucrânia, ouviu agradecimento
por seus apelos pela paz. E ontem o Papa reuniu mais de 5.000 profissionais da comunicação, jornalistas, repórteres fotográficos, reuniu ontem no Vaticano, e esse pessoal estava todo lá, cobrindo desde o funeral de Papa Francisco até a posse, né, do Papa Leão XIV, a primeira missa de posse. E ontem ele reuniu para falar com os jornalistas. Lembranças de um bispo gente como a gente. Na cidade de Chiclayo, cidade peruana onde Leão XIV atuou como cardeal, moradores guardam na memória um bispo de hábitos simples que caminhava pelas ruas, fazia compras e era próximo das pessoas. Agora sobre os índices de violência no Brasil. Número de homicídios no país cai pelo terceiro ano e tem menor patamar da série iniciada em 2013. O Brasil registrou 45.747 assassinatos em 2023, o menor número da série histórica do Atlas de Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele que foi iniciado em 2013. Houve redução de 30% ante o ano de 2017, quando ocorreu um pico de casos de homicídios no país. Investimento dos estados na polícia, trégua entre facções criminosas e envelhecimento da população estão entre os motivos da queda listados por especialistas. Número de feminicídios estagnou, nem subiu nem desceu, permaneceu. No centro do Rio de Janeiro estão fechando as agências bancárias. Tá aqui a foto. Sumiu o banco que estava aqui. Os bancos fechando as agências e fazendo todo o serviço online. De 2021 para cá, para 2025, o centro do Rio de Janeiro, já chamado de coração financeiro do Rio, perdeu mais da metade de agências e postos bancários. Imóveis ociosos são desafio a mais para a revitalização do centro do Rio de Janeiro. Também é chamada de capa 3 assuntos internacionais. O primeiro, o Hamas, aquele grupo criminoso que fica lá na faixa de Gaza, liberta refém com cidadania americana sem a interferência de Israel. Libertação ocorre na véspera de viagem de Donald Trump a países árabes e após contatos do grupo terrorista diretamente com o governo dos Estados Unidos. O ex-presidente Mujica recebe cuidados paliativos. Quem disse isso ontem foi a esposa dele. Disse que ele já vem tratando de um câncer, né? E ele disse que só está em estado terminal, só está sendo acompanhado pelo médico para não sofrer tanto. Ele que é muito amigo do Lula e presidente do Uruguai, Mujica. China assume dianteira na pesquisa sobre o câncer. País desbanca pela primeira vez os Estados Unidos em ranking de estudos oncológicos de alto impacto. Sara, o que é que nós temos de novidade em Brasília?
Bom, Celi, no alto da capa, o Correio Brasiliense faz um destaque especial para elas. Premiação às mulheres que atuam por um Distrito Federal melhor. A terceira edição do prêmio Engenho Mulher reconheceu o trabalho de 3 cidadãs que, através de projetos sociais, transformam a realidade do Distrito Federal. Foram laureadas a professora Gina Veira, a líder comunitária Joyce Marques e a subeditora de opinião do próprio jornal Correio Brasiliense, Rosane Garcia. Presente à cerimônia, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, ressaltou a importância de iniciativas para combater a desigualdade e o preconceito. E a próxima chamada de capa, de volta ao mercado editorial. Editora de Charles Kozak retorna às prateleiras com a série Crioula, em 5 volumes, com temática histórica do Brasil dos séculos 17 e 18. E o Correio Brasiliense, nesta terça-feira, faz um destaque para a entrevista com o titular da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. E em entrevista ele disse o seguinte: a fraude não começou neste governo, mas vai acabar neste governo. Frequentemente citado como um dos que podem deixar o governo Lula em uma reforma ministerial, Márcio Macedo tem 2 argumentos para rebater os rumores. O primeiro, o cargo é do presidente. Ele tira e bota a hora que ele quiser. E o segundo argumento, se estão querendo vir para o governo, é porque o governo Lula está bem. E em relação ao escândalo do INSS, Macedo aprova as medidas tomadas até aqui. Ele destacou a autonomia dos órgãos de controle e o compromisso de evitar mais danos aos aposentados. E ainda chamada de capa sobre esportes, futebol. Começa a era Ancelotti. Depois de 2 anos de namoro, Carlo Ancelotti é o novo técnico do Brasil, o 4º no ciclo para a Copa de 2026, incluindo um interino e os brasileiros demitidos Fernando Diniz e Dorival Júnior. A missão vai além do Hexa. A Copa jamais foi conquistada por um treinador importado. E no caderno de cidades, foco na eficiência da saúde pública do Distrito Federal. 3 meses após assumir o comando da Secretaria de Saúde, Juracy Lacerda disse ao CB Poder que busca a redução do desperdício, que é responsável por 53% dos custos do setor. E, além disso, pretende zerar as filas de oncologia e cirurgia por meio de credenciamento da rede privada. Já nos destaques internacionais de hoje, Leão XIV defende a liberdade de expressão e de imprensa. Papa teve encontro com jornalistas na Sala João Paulo VI, na Santa Sé, e falou sobre a importância de uma comunicação desarmada e que também desarma. E abre aspas, nós devemos dizer não à guerra de palavras e de imagens. Disse ao pedir a libertação de profissionais aprisionados por buscarem relatar a verdade. Agora no Brasil, sobre política, INSS inicia notificação às vítimas dos golpes de desconto. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos nos seus benefícios serão informados pela plataforma Meu INSS a partir de hoje e poderão contestá-los caso não tenham sido autorizados para iniciar o processo de devolução. A estimativa é de que 9 milhões de segurados recebam essa comunicação. De acordo com o plano apresentado pelo governo, ainda não há data para o ressarcimento. E por último, sobre economia, temos aqui um destaque que fala sobre o otimismo global com o acordo entre China e Estados Unidos. Bolsas internacionais registraram forte alta após trégua de 90 dias. Empresas chinesas anunciaram 27 bilhões de reais em investimentos no Brasil. Em Pequim, o presidente Lula disse que pretende estreitar a relação comercial com o gigante asiático. Agora eu convido o Oceli para apresentar os destaques do jornal cearense O Povo. O jornal O Povo, Sara Internautas, faz um recorte aqui para o estado do Ceará sobre esse Atlas da Violência, divulgado ontem, com os números de homicídios no Brasil, que a gente acabou de ver aqui
na capa do jornal Globo, 45.747 assassinatos em 2023. E jornal O Povo traz para aqui para o Ceará. Homicídios caem 33,1% no Ceará em 11 anos. Dados do relatório publicado ontem, o Atlas da Violência, revelam ainda aumento de 25% nos homicídios de crianças cearenses de até 4 anos de idade e crescimento de 204% na violência contra os idosos no Ceará. No geral, caiu os homicídios, mas a violência contra as crianças aumentou 25% e contra os idosos 204,5%. Foto de destaque também é para a área de esportes. CBF assina com Ancelotti, que será o novo técnico da seleção brasileira. O italiano é hoje o técnico do Real Madrid. Esta outra foto de destaque é porque hoje é dia 13 de maio. E ontem, essa estátua que fica na praça em frente à igreja de Fátima, na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, foi entregue à população depois de passar por restauro. Monumento de Nossa Senhora de Fátima é entregue após obras de restauração. O dia de hoje ocorrem 11 missas durante o dia, de hora em hora, lá na igreja de Nossa Senhora de Fátima. A última é 20 horas, começa às 20 horas. E também tem procissão, em todo ano tem essa procissão. Sai da Igreja do Carmo, no centro de Fortaleza, e vem até a Igreja de Fátima, ali na Avenida 13 de Maio. E aqui é a foto da santa restaurada, da estátua restaurada, entregue ontem à noite. A reportagem de hoje do Jornal Povo é fazendo o levantamento das votações no Congresso Nacional e mostrando que o presidente Lula sofre derrotas que partem dos próprios aliados, como essa ontem com esse pedido de instalação de uma CPMI para apurar a fraude no INSS, maioria das assinaturas de aliados do presidente Lula. Na área de esportes, sobre o jogo de ontem, fora de casa, o Ceará com o Santos. O time do Ceará segura o 0-0 com o Santos e, no momento, é o 6º colocado da Série A do campeonato. Na área de economia, o assunto internacional do momento. Estados Unidos e China anunciam pausa de 90 dias na guerra comercial. E por último, o Caderno Vida e Arte traz hoje uma matéria sobre o 13 de maio, o dia de hoje. Além de ser o dia dedicado a 13 de maio, porque aqui em Fortaleza nós temos a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu para aquelas 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, lá em Portugal, onde hoje tem um santuário de Nossa Senhora de Fátima, que é muito visitado, lá em Portugal. E no dia 13 de maio de 1888, aqui no Brasil, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabando com a escravidão. E o Caderno Vida e Arte traz uma matéria sobre ruas de Fortaleza que escondem a história de personalidades decisivas para a abolição dos escravos no Ceará, como a rua Dragão do Mar, que foi um pescador
que fez greve na época, porque não ia mais transportar os escravos que chegavam aqui no Ceará. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa do Valor Econômico temos 3 chamadas. A primeira é sobre futebol. CBF fecha acordo com o multicampeão europeu Carlo Ancelotti, que será o primeiro técnico estrangeiro da seleção. O segundo é sobre o Atlas da Violência. Brasil teve em 2023 a taxa de homicídios mais baixa desde o ano de 2013. Assassinato de mulheres aumentou 2,5% ante 2022. E por último, também temos aqui uma chamada sobre vinhos de Portugal. A sommelier Cecília Audaz, do restaurante Carioca Ouro, será um dos destaques da edição 2025 do evento no mês de junho. E a manchete de hoje: trégua entre Estados Unidos e China sobre tarifas traz alívio aos mercados. Washington reduz taxação sobre produtos chineses para 30%. E Pequim adota alíquota de 10% para artigos americanos. Acordo vale nos próximos 90 dias. Estados Unidos e China concordaram em reduzir temporariamente as tarifas no comércio bilateral, marcando um importante capítulo na guerra tarifária que ameaça abalar a economia mundial. Em comunicado conjunto, o governo americano afirmou que reduzirá a taxação sobre os produtos chineses de 145% para 30%. Por 90 dias, ao passo que a Pequim baixará suas alíquotas sobre produtos americanos de 125% para 10%. Durante o mesmo período, enquanto os dois países continuam em negociações. As novas medidas entrarão em vigor a partir de amanhã. Companhias chinesas deverão investir 27 bilhões de reais no Brasil. O governo anunciou uma série de acordos que poderão atrair 27 bilhões em investimentos ao Brasil, resultado de parcerias entre empresas chinesas e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Os compromissos foram anunciados no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, lá em Pequim. E ainda chamada de capa, Petrobras lucra 35,2 bilhões de reais no primeiro trimestre. E o próximo assunto, ainda na capa do Valor Econômico, é sobre gestão de recursos. O protagonismo que o crédito privado ganhou na gestão de recursos levou Ana Luísa Rodella, essa que está em destaque na imagem, ao posto de executiva-chefe de investimentos da Bradesco Asset. Com mais de 900 bilhões sob o seu guarda-chuva, quase metade dos ativos nos fundos de investimentos são de dívida, área que ela liderou nos 6 últimos anos. E, por fim, o jornal Valor debate as relações Estados Unidos-Brasil em Nova York. O Valor promove nesta quarta-feira em Nova York a segunda edição do Summit Brasil USA, com participação de autoridades, especialistas, empresários e CEOs dos dois países. E o seminário tem uma pauta abrangente que destaca temas de impacto para a relação bilateral, comércio, investimentos, ação climática, geopolítica, tecnologia e commodities, à luz do novo mandato presidencial de Donald Trump. Edson, nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, a primeira nota da coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, diz o seguinte: bancada evangélica corre no Senado para barrar projeto que legaliza cassinos e bingos no Brasil. A bancada evangélica ligou o alerta no Senado para o possível avanço do projeto de lei que legaliza os jogos de azar. Contrários a cassinos, bingos e jogo do bicho, por princípios morais, os parlamentares tentarão barrar a proposta no plenário. O relator do texto, o senador Irajá, ele que é do PSD de Tocantins, trabalha para que a votação ocorra ainda neste semestre. Para isso,
tem o aval do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, ele que é do União Brasil do Amapá. Abre aspas. Vamos tentar impedir de todas as formas, declarou, fecha aspas, declarou a coluna o presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado, o senador Carlos Viana, ele que é do Podemos de Minas Gerais. Outra frase, abre aspas, vamos trabalhar muito mesmo contra isso. Fecha aspas, reforçou a senadora Damares Alves, que é do Partido Republicanos do Distrito Federal. E ela é a vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado. O senador Irajá desistiu de tentar um acordo com a bancada. E o objetivo agora é garantir os votos no restante da casa. O relator da legalização dos jogos de azar calcula que hoje há mais de 41 votos a favor da proposta, o que já seria suficiente para sua aprovação. Mas menos votos, 41 menos de 50, que é o patamar de apoio que as lideranças dos senados consideram ideal para colocar o projeto em votação para evitar surpresas de última hora. As negociações devem avançar quando Davi Alcolumbre voltar de viagem quinta-feira com Lula. Eles estão na comitiva, Davi Alcolumbre está na comitiva com Lula lá em Pequim. Lula afirmou no ano passado que sancionará o projeto se for aprovado no Congresso. A Câmara Federal já deu aval, já aprovou, agora falta o Senado. O ministro do Turismo, Celso Sabino, também trabalha pela aprovação do texto que permite a legalização de cassinos, bingos, jogo do bicho e outros jogos de azar no país. Outra nota na coluna do Estadão. O Ministério Público de São Paulo intimou a Polícia Militar do Estado a explicar, num prazo de 10 dias úteis, a compra de coletes à prova de bala que falharam em testes. O órgão agiu após ser acionado pela deputada Luciene Cavalcante, ela que é do PSOL, como antecipou aqui a coluna na semana passada. O Ministério Público vai analisar se há justificativa jurídica para a abertura de inquérito. Como revelou o Estadão, o Centro de Material Bélico da Polícia Militar de São Paulo comprou por 33 milhões de reais um conjunto de 17 mil coletes à prova de balas que haviam sido reprovados em teste balístico. Na página de editoriais do Estadão, o primeiro assunto, motivo de comentário do jornal na edição desta terça-feira é uma conta que sobrará para a União Federal. Governo federal cogita um crédito extraordinário para ressarcir beneficiários do INSS por descontos indevidos. O mínimo que se espera é que investigações punam responsáveis e impeçam novos golpes contra o INSS. Alívio temporário. Suspensão de tarifas proibitivas entre os Estados Unidos e a China traz um respiro, mas não encerra a
imprevisibilidade danosa à economia global provocada pela insensatez de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Agora vamos para a editoria de política do Estadão. O mandato Lula 3 na presidência da República concentra mais ministérios sob o comando do PT, Partido dos Trabalhadores, do que em gestões anteriores. Levantamento do Estadão mostra que o PT controla hoje 38% das pastas, percentual superior ao de outros mandatos da sigla. Para analistas, o cenário reflete um fortalecimento do Congresso. E aqui uma arte que o Estadão fez sobre o número de ministérios que o PT comandava nos últimos governos. Percentual proporcional de ministérios sob controle do PT, partido do presidente Lula, desde o início do terceiro ano de mandato, e vindo de Lula 1 em 2003 a Lula 3 em 2025. Em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, o PT comandava 36 ministérios. No Lula 2, em 2007, o PT tinha 33 ministérios. Em 2013, no primeiro governo de Dilma Rousseff, o PT comandava 32 ministérios. No governo do presidente Michel Temer, em 2018, ele assumiu porque no Dilma 2, no segundo mandato da Dilma, ela foi empinchada, né? E o vice Michel Temer assumiu. Pois no governo de Michel Temer, em 2018, o PT comandava 34 pastas. No governo de Bolsonaro, governo de oposição, 2021, o PT comandava 9 ministérios. E agora, 2025, no mandato Lula 3, é a terceira vez que Lula preside o Brasil, o PT hoje tem 38 ministérios, no comando de 38 ministérios. Ainda nas páginas de política, oposição protocola pedido de criação de CPMI mista do INSS, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista do INSS. Proposta que foi protocolada ontem pela a senadora Damares Alves, ela que fez a coleta de apoio entre os colegas do Senado. Ela é do Republicanos. E as duas siglas que tentaram colher essas assinaturas foram o Republicanos, pela Damares Alves, e o Partido Liberal. E essa proposta tem a adesão, tem a assinatura de 223 deputados e 36 senadores. A maioria deles dos partidos do Centrão e do PL. A decisão agora, se instala ou não a CPI, é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele que está com a bola na mão, porque são os presidentes das casas legislativas que têm a prerrogativa de fazer a pauta. Sobre o assunto de INSS, o governo vai devolver 298,7 milhões de reais a partir do dia 26
deste mês. Dinheiro que foi tirado pelo INSS e mandado para as associações, e muito desse dinheiro sem o aval do aposentado. Ou então quando tinha assinatura falsa. Brasil afora, cheio. Inclusive no Ceará tem 2 entidades investigadas e que sumiram do mapa, mas a justiça está atrás. O ex-deputado federal Roberto Jefferson já está em casa, cumprindo prisão domiciliar com tornozeleira, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-deputado federal Roberto Jefferson deixou domingo o hospital onde estava sob cuidados médicos e preso. Começou a cumprir pena em regime domiciliar após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Jefferson está usando tornozeleira eletrônica. Conforme a decisão do ministro, ele terá de permanecer na casa localizada no município de Comendador Levi Gasparian. Essa cidade fica, uma cidade até com nome meio desconhecido, município de Comendador Levi Gasparian. Essa cidade fica a 140 quilômetros do Rio de Janeiro, a capital fluminense. O ex-deputado teve o passaporte suspenso, não pode deixar o país e está proibido de usar redes sociais e de dar entrevista sem autorização do ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson é alvo de processo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região por ataque a policiais federais com granada e tiros em 2022. Um grupo de policiais foi à sua casa para fazer a prisão. Ele, armado de fuzil, jogou uma bomba, uma granada no carro dos policiais, feriu uma policial e foi preso. No STF, no Supremo Tribunal Federal, o Roberto Jefferson foi condenado a 9 anos de prisão por crimes como atentado ao exercício dos poderes. Editoria Internacional, a primeira matéria, Oriente Médio. Hamas liberta o último refém dos Estados Unidos em acordo negociado sem a participação de Israel. Edan Alexander, de 21 anos, ficou 584 dias no cativeiro em Gaza. Para resgatá-lo, a Casa Branca ignorou o governo israelense, que soube da libertação por fontes extraoficiais. E daqui o Edan Alexander se reúne com parentes após 19 meses preso fora de casa. E esta soltura, essa libertação acontece um dia antes, porque amanhã Donald Trump vai estar na área, vai estar em Israel. Trump volta ao Oriente Médio em busca de novos negócios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embarcou ontem para um giro por Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, embora seus desafios regionais mais urgentes estejam em outros 2 países, Irã e Israel. Após encerrar um cessar-fogo há 2 meses, Israel está intensificando a guerra na faixa de Gaza, onde um bloqueio a alimentos, medicamentos e outros suprimentos
agrava a crise humanitária. Com relação ao Irã, inimigo de Israel e rival da Arábia Saudita, o país está prestes a desenvolver armas nucleares. Mujica em fase terminal do câncer. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, de 89 anos, está na fase terminal de um câncer de esôfago e recebe cuidados paliativos para aliviar a dor. Disse ontem a sua mulher, a ex-vice-presidente Lúcia. Em janeiro passado, ele revelou que o câncer havia se espalhado pelo corpo dele e que não iria mais fazer tratamento. Ele ia só ter paliativos para não sofrer dor. Ele não ia mais usar tratamento contra o câncer, já que está em fase de metástase, espalhou. E foi, logo após tomar posse, Lula foi lá visitá-lo. Ele é um grande amigo do Lula. O Lula foi visitá-lo na casa dele, no Uruguai. Brancos sul-africanos viram refugiados nos Estados Unidos. Editoria Brasil, Metrópole, do Estadão. E aqui é sobre o Atlas da Violência que foi divulgado ontem. Homicídios caem no país, mas há alta em 9 estados. São 5 mortes por hora. Mesmo assim, mesmo diminuindo, hoje no Brasil, a cada 5 horas morrem 5 pessoas são mortas. O IPEA vê melhor cenário desde 1994 e só conflitos territoriais que envolvem facções criminosas menores impedem redução maior. São Paulo tem a menor taxa. Bolsões da violência. Estados como Amapá, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul apresentam alta nos homicídios na contramão da queda na maioria das regiões. Variação, tem aqui o mapa da variação da taxa de homicídios de 2022 e 2023. Por exemplo, aqui o Ceará. O Ceará em 2022 teve 3.030 assassinatos. Em 2023, baixou para 2.992 assassinatos. Uma taxa negativa, né, a menos de 1,8%. Taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes cai 2,3% e atinge menor patamar da série histórica, iniciada em 2013. Fator idade. Outro ponto que explica essa diminuição é o envelhecimento da população, mas isso não atinge todos os territórios. Matéria de página completa sobre o Atlas da Violência, e isso para o ano de 2023. É o último ano analisado pelo IPEA, pela Atlas da Violência, Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que divulgaram esse levantamento. Brasil tem um aumento, ainda sobre o mesmo assunto, Brasil tem um aumento nos homicídios de mulheres, bebês e crianças de até 4 anos. No caso do Ceará, como a gente viu na capa do jornal O Povo, também aumentou em 204% a violência contra idosos. Isso de 2022 para 2023. Líder estadual do PCC
primeiro comando da capital, em São Paulo, é preso na capital paulista. Depois de forte chuva, cratera volta a se abrir lá na Avenida Marginal do Tietê, em São Paulo. A jornalistas, Papa Leão XIV faz apelo por comunicação livre de preconceitos. Em seu primeiro encontro com a imprensa mundial, Papa também apelou para que jornalistas presos sejam libertados, ele disse isso sem mencionar os países onde esses jornalistas estão presos. Papa voltou a citar a inteligência artificial, dizendo que o seu uso na comunicação requer responsabilidade. É aqui a foto do Papa Francisco, lá no Vaticano, na Santa Sé, recebendo os jornalistas do mundo inteiro que estão em Roma para cobrir, os últimos atos, desde o funeral do Papa Francisco até a missa de posse do Papa Leão XIV. Sobre religião, o Estadão traz uma página completa com o arcebispo do Rio de Janeiro, é o Dom Orani João Tempesta. Ele disse: Papa Leão XIV prometeu ouvir os cardeais como conselheiros. A essa escuta deve ser anual, na última reunião com os cardeais, o pontífice deixou o e-mail dele de contato para todos os cardeais. Cardeal Dom Orani contou ao Estadão como foi a primeira reunião dos cardeais com o Papa, uma conversa que durou 2 horas, isso foi no sábado, mas cujas palavras oficiais do pontífice foram as únicas tornadas públicas pelo Vaticano. O novo Papa ouviu perguntas e sugestões de dezenas de cardeais e se comprometeu a ouvi-los anualmente, sem, no entanto, ainda definir se convocará um consistório ou se a escuta será feita à distância, em razão dos custos para reunir todos os cardeais, são mais de 200, lá em Roma. Um amigo, dizia o cardeal Robert Prevost sobre Francisco. É o que ele disse lá na reunião com os cardeais, que considerava Papa Francisco, como um amigo, um bom amigo. Avança projeto que taxa helicópteros e jatinhos. Ensino superior, curso de medicina deve ter 10% da carga em tecnologia e mais atividades práticas. Caderno de esportes. A CBF traz Ancelotti para tentar recuperar o prestígio da seleção brasileira de futebol. A entidade anuncia acordo com o técnico italiano, que vai estrear contra o Equador no dia 5 de junho, mas ele se apresenta no Brasil no dia 26, e nessa apresentação já deve anunciar os nomes dos jogadores convocados para o jogo contra o Equador, nessa etapa de eliminatórias, no dia 5 de junho. Aqui a foto do novo treinador. Italiano terá casa no Rio, carro e viagens à Europa. O italiano Carlos Ancelotti é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol mundial. Ele é o treinador que mais vezes venceu a Champions, com 5 títulos, 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid, além de ter vencido outras 2 vezes como atleta,
também no Milan. E ele é o único a ser campeão nas 5 principais ligas europeias. Além da Itália e da Espanha, venceu na Inglaterra, e venceu na França, e venceu na Alemanha. A lista de benefícios de Carlo para assumir a seleção brasileira é extensa e vai, além dos 5 milhões de reais por mês que ele vai ganhar, 5 milhões de reais por mês, e dos 31 milhões de reais se ele conquistar o hexacampeonato mundial na Copa de 2026. O técnico terá uma casa no Rio de Janeiro, carro, plano de saúde e passagens aéreas para a Europa, especialmente para a Inglaterra e para a Itália. Isso tudo por fora do salário dele. No Allianz, Santos frustra mais de 35 mil torcedores. Frustra porque houve um empate dentro de casa. Empatou com quem? Com o time do Ceará. Torcida comparece em peso ao estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, mas time de Kleber Xavier não passa de um 0-0 com o Ceará e segue em 19º lugar. E o Ceará, depois desse empate, ficou em 6º lugar na competição. E o Santos em 18º. É o time do Neymar. No caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria é sobre o assunto internacional na área de negócio do dia. E manchete do Estadão, manchete do Jornal Globo, manchete do Valor Econômico e de outros jornais por aí afora. Estados Unidos e China reduzem tarifas recíprocas e suspendem guerra comercial por 90 dias. Estados Unidos cortam taxas sobre importações chinesas de 145%, reduz para 30%. Já Pequim, capital da China, abranda um imposto de importação sobre produtos americanos de 125% para 10%, nesses próximos 90 dias. Início de acordo permite aos dois lados, Estados Unidos e China, celebrar vitória, dizem analistas. Empresas chinesas prometem investir 27 bilhões no Brasil. Esse é o resultado dessa visita do presidente e comitiva brasileiras à China. Companhias do país asiático anunciam negócios em várias áreas, entre as quais delivery, fast food, entregar comida rápida, semicondutores de energia e na área de defesa. Lula afirma que a união entre países, entre China e Brasil, é indestrutível. Em seu discurso em Pequim, o presidente ressaltou laços comerciais entre as duas nações e criticou o tarifaço iniciado por Donald Trump, que agora está recuando, era só H dele, está recuando, pediu uma trégua aí de 90 dias para saber como é que vai ser mesmo a tarifa real de importação entre os dois países. Mercado volta a reduzir previsão para IPCA no ano. O Ministério da Fazenda conta com um projeto que fortalece o Banco Central. Proposta que dá mais ferramentas para atuação em casos como o do Banco Master, já tramita no Congresso. O Banco Master é um banco de Minas Gerais que está sendo comprado aí pelo Banco de Brasília, pelo Banco do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Lá tem um banco que é do Distrito Federal, Banco Regional de Brasília, pois o Banco Regional de Brasília está comprando
numa negociação meio nebulosa, 60% do Banco Master. Caminho é equilibrar IA, inteligência artificial, com sustentabilidade. Quem diz isso nessa entrevista ao Estadão é Valdivino de Santiago Júnior. Para pesquisador, tecnologia já é essencial para diferentes áreas. E achar esse equilíbrio não é fácil. Engenheiro com mestrado e doutorado em computação aplicada, é chefe do Laboratório de Inteligência Artificial do INPE. Lucro da Petrobras aumenta 48,6%, dividendos chegam a 11,7 bilhões. A estatal tem ganho líquido de 35,2 bilhões de reais, só em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, revertendo um prejuízo de 17 bi no último trimestre de 2024, que é outubro, novembro e dezembro. Final do ano, 17 bi de prejuízo. E agora, 35 bi de lucro em janeiro, fevereiro e março. A dívida líquida chegou a 56 bilhões de reais em março, uma alta de 7,3% ante dezembro e 28,4% maior em um ano. Por último, a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão, que é o caderno C2, Cannes celebra o Brasil. País tem o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, na competição e é homenageado da seção Mercado do Filme. E aqui uma foto do Kleber Mendonça com o ator Wagner Moura nas filmagens do longa-metragem O Agente Secreto. Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Agora, nas páginas internas do Globo de hoje, na seção Opinião do jornal, nos escreve o seguinte texto: trégua tarifária entre Estados Unidos e China deveria perdurar. Anúncio de negociação para acordo na guerra comercial é um alívio, mas com Trump tudo segue imprevisível. Já o segundo texto: supersalários de deputados estaduais expõem distorções dos penduricalhos. Pelo menos 17 assembleias legislativas pagam acima do teto constitucional a seus representantes. Já no caderno de política, temos aqui a primeira matéria: morde e assopra. Mota tenta manter pontes com o STF enquanto é pressionado pela oposição, no caso Ramagem. Próximo à cúpula do Judiciário, o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou um movimento que busca demarcar distância em relação ao STF, sem, no entanto, ser assertivo a ponto de provocar uma crise institucional. O fino equilíbrio é visto como uma necessidade de política pelo parlamentar, que é pressionado pela bancada bolsonarista, interessada em gestos que desafiam o STF, ao mesmo tempo em que busca manter pontes com os ministros da Corte. E na semana passada, Mota acelerou a votação em plenário de proposta para suspender a ação penal em que o deputado Alexandre Ramagem, que faz parte do Partido PL do Rio de Janeiro, é réu pela participação em suposta trama golpista. O texto aprovado abre brecha para que outros alvos, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, sejam atingidos pela medida, permitida na Constituição apenas para parlamentares e em relação a crimes cometidos no exercício do mandato. E durante a sessão, Mota evitou fazer qualquer avaliação sobre o Supremo. A única menção foi feita por ele à Corte foi após a aprovação.
quando anunciou que a medida estava promulgada e isso seria informado ao Poder Judiciário. E dias depois, a decisão da Câmara foi derrubada de forma unânime pela primeira turma do STF, cujo parecer foi de limitar a suspensão do caso Ramagem e apenas aos 2 supostos crimes ocorridos após a diplomação, em dezembro de 2022, que é deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União. Ramagem e os demais réus também respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e envolvimento em organização criminosa armada. E nesta imagem temos assim a seguinte legenda: ajuste na relação. Mota em solenidade com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Roberto Barroso está aqui à esquerda e Hugo Mota à direita. Presidente da Câmara concilia diálogo com corte e acenos à oposição. E a próxima matéria: Moraes nega pedido de Zambelli para suspender ação penal. Advogados defendem que Câmara analise caso da deputada, assim como fez com o processo de Ramagem na trama golpista. E ainda na mesma editoria, a crise do INSS supera do Pix no WhatsApp e só 3% defendem governo. Levantamento da Quest tem 30 mil grupos de aplicativos de mensagens. Expõe picos com relatório da PF e vídeo de Nicolas Ferreira. Temer diz que Lula vai meditar 10 vezes sobre reeleição. Ex-presidente afirmou que petista deve levar em conta popularidade. Sobre a direita, ele aposta em um nome de consenso. No Maranhão, Dino lança vice e irrita governador. Ministro do STF tratou, em aula magna, Felipe Camarão como candidato ao governo do estado e Brandão rebateu, dizendo o seguinte: momento não é de disputa política, é de governar. Magistrado e chefe do executivo estadual estão rompidos. Sem Alckmin e Haddad, Marta vira opção para a esquerda em São Paulo. Ex-prefeita passou a ser considerada como possível vice ou para o Senado. E aqui nesta imagem temos Marta, ao lado de Boulos, à esquerda. Ex-prefeita é nome para o ano de 2026. Após Leite, Raquel Lira, PSD, mira governador de Alagoas. Partido de Kassab tem conversado com Paulo Dantas. Outro nome que a sigla namora é Eduardo Reidel, do Mato Grosso do Sul. Agora, saindo da política, vamos para o Brasil, da editoria aqui do jornal O Globo. Atlas da Violência, o recuo da morte. Brasil teve 45,7 mil assassinatos no país em 2023, o menor número em 11 anos. E aqui nesta imagem temos aqui a operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro. Estado não acompanhou redução de mortes violentas atribuída a mudanças em políticas de segurança em alguns estados, arrefecimento de disputas de facções e envelhecimento populacional. E ainda sobre esse Atlas da Violência, acidentes de moto puxam alta de mortes no trânsito. Foram 34,8 mil acidentes fatais no ano passado. Crescimento foi de mais de 10 vezes nos últimos 30 anos. Já na economia, trégua de 90 dias. Estados Unidos e China acertam redução de tarifas, mas analistas ainda veem incerteza global. Bolsas e commodities têm fortes altas e dólar se valoriza. Petróleo e minério de ferro sobem e favorecem ações de Petrobras e Vale. E ainda sobre economia, empresas relatam aumento de envios da China para o país. Há sinais de que o mercado brasileiro começa a substituir parte da demanda dos Estados Unidos, dizem transportadores e importadores. Trump pede a farmacêuticas que reduzam preços nos Estados Unidos. Decreto prevê venda direta ao consumidor e empresas não poderão cobrar no país valores maiores que os de outras nações.
O governo prevê 27 bilhões de reais em investimento chinês. Após dias de encontros com executivos de companhias locais durante visita oficial a Pequim, presidente Lula afirma que relação bilateral com o gigante asiático é indestrutível e critica a guerra comercial de Donald Trump. País não escolherá entre China e Estados Unidos, diz Fernando Haddad. O ministro defende multilateralismo e afirma que o governo americano deveria olhar com mais generosidade para a América Latina. E ainda falando sobre economia, amendoim atrai produtores em São Paulo e avança com pesquisa. O país colherá este ano o maior volume da história, alta de 60% sobre o ano de 2024. Petrobras lucra 35,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 48,6%. E com o resultado puxado por produção e vendas maiores, estatal anunciou que pagará 11,7 bilhões de reais para acionistas. Pátria vende 55% dos papéis que detém na Smart Fit. Gestora movimenta 2,2 bilhões com leilão na B3 e fica com 13,6% do capital social da Companhia de Academias de Ginástica. Oposição protocola pedido para a CPMI do INSS. Mais da metade da lista é de parlamentares da base aliada do governo Lula. O Ministério Público Federal conduz 23 investigações em todo o país para apurar as fraudes. E o governo começa hoje a notificar as vítimas pelo aplicativo Meu INSS. Após prejuízo, Correios anunciam que cortarão gastos com pessoal. Os Correios anunciaram ontem aos empregados que adotarão um pacote de medidas para reduzir despesas com o pessoal. Além do corte de gastos com funcionários, a estatal afirmou que adotará ações operacionais e administrativas para melhorar a eficiência e o resultado financeiro. A meta é economizar 1,5 bilhão este ano. E na sexta-feira, a estatal anunciou que teve prejuízo de 2,6 bilhões de reais em 2024, uma perda mais de 3 vezes maior do que a registrada no ano de 2023. E por último, Summit Brasil USA reúne líderes e CEOs em Nova York. Evento promovido pelo jornal Valor Econômico foca em geopolítica, economia, investimentos e sustentabilidade, em meio ao novo mandato de Donald Trump. E foram esses os principais destaques dos jornais do nosso país. Já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.